Parabenizo a todos por buscarem, eu acredito, serem pesquisadores da verdade. Há um texto, estou vendo que algumas pessoas trouxeram a Bíblia, e queria começar com ele, lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Pode parecer estranho, num congresso de teoria do design inteligente, o orador começar com um texto bíblico, né? Mas foram convidar um pastor. E a fé de ninguém é um casaco, que a gente tira o casaco e finge que não acredita em certas verdades, finge que não crê em algumas coisas, como depois do iluminismo, o mundo acadêmico tem sido. O secularismo que a gente vê invadindo a academia, diz que a gente tem que empurrar as questões religiosas para o âmbito privado. Ao mesmo tempo em que uma propaganda ateísta, quase panfletária, é disseminada. Removeram Deus da equação. Desde o iluminismo, mais correto seria dizer iluminismos, né, no plural, com certeza o iluminismo inglês foi bem diferente do que o iluminismo francês, também o iluminismo alemão. Mas a partir do iluminismo, com o deslocamento do sistema geocêntrico para o sistema heliocêntrico, a ênfase saiu também de Deus e foi para o homem. E tentaram retirar Deus da equação. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos já ver que consequências disso gerou, tá? Quando o homem tenta eliminar a ideia de Deus. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes, quem está aí acompanha. Antes, santificai a Cristo como Senhor. Tem muita gente que aceita Cristo como Salvador. Mas não é um self-service. Quem aceitá-lo como Salvador, tem que aceitá-lo como Senhor. E a palavra grega, a tradução, se ele é Senhor, nós somos o quê? Os tradutores aliviaram a mão, colocaram servos, né? A palavra mesmo é escravos. Nós fomos comprados por um alto preço, e nesse mundo caído, que se rebelou contra Deus, que houve uma separação, a liberdade perfeita não existe aqui. Você pode escolher de quem você é escravo. Ou você é escravo de Cristo, ou é escravo do pecado. A Bíblia trata o pecado como o pior dos carcereiros. Continuando o texto de Pedro, diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Agora a parte que eu quero. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão, olha o logos, o racional. Paulo fala do nosso culto racional. A minha mente não pode ser eliminada da equação. Porque existem alguns, na verdade, é os sentimentos. Eu me senti bem, logo é a verdade. Mas eu posso estar em ambientes totalmente distintos, num ambiente evangélico ou num lar espírita, alguém afagando a minha cabeça, eu vou dizer, me senti bem, é a verdade. Aqui fala da razão. Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que existe em vocês. Eu tenho que estar preparado. Isso mostra o quê? Se eu tenho que estar preparado? Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar, porque cada coisa que eu aprender, irmãos, que venha de Deus, os céus agora podem me usar para alcançar pessoas que sem essa informação eu não atingiria. Os céus querem contar com vocês. Primeira coisa, eu tenho que buscar o conhecimento. Eles eliminaram a verdade. A gente chama de materialismo filosófico. É um outro nome bonito para ateísmo. É o materialismo filosófico.
toda explicação tem que ter causa material. Mas vem cá, e se for sobrenatural? Não, a gente não quer saber não. Então não é uma busca sincera pela verdade, como a busca dos filósofos. Um amor desinteressado pela verdade. Não, se for a verdade e se transcender a matéria, pois que é sobrenatural, eles não estão interessados. Eles têm que encontrar causas naturais para a explicação de tudo. E aí, nós só temos dois caminhos quanto à filosofia das origens. Como é que tudo começou? De onde viemos? Para onde vamos? Como surgiu a vida na Terra e o próprio universo de forma mais ampla? Só há duas explicações. Ou foi um processo caótico e não direcionado, ou foi o caos, o acaso, a palavra que eu queria usar. Ou nós somos obra do puro acaso, ou houve uma intencionalidade de um projetista. O Voltaire, ele falou algo que alguém teve a curiosidade de colocar em versos. Vou dizer aqui a versão já nos versos. Assombra-me o universo, e eu crer procuro em vão que existam tal relógio e relojoeiro não. Será que tem, irmãos, relógio sem relojoeiro? Se eu disser para você, relógio é uma coisa que não é nem complexa, considerando as formas mais, entre aspas, simples de vida, nenhuma simplicidade pode existir em nada que seja vivo. Um cientista da Universidade de Biola, na Califórnia, ele apresentou uma pesquisa, que eu quero abrir esse congresso agora com vocês. Eles calcularam a probabilidade de uma única proteína, a base da vida, de uma única proteína ser formada no ambiente primordial da Terra, um ambiente com águas primordiais ali, como fruto exclusivamente do acaso. Sabe qual foi a probabilidade que os cientistas encontraram? Uma chance a cada 10 elevado a 164. Ninguém consegue imaginar esse número, irmãos. A mente humana não consegue conceber. Eles usaram no estudo a formação, escolheram uma proteína média aí, de 150 aminoácidos encariados. Eles, no estudo, povoaram a terra primordial ali com todos os 20 aminoácidos que são os tijolos da formação das proteínas. 20 aminoácidos por todo o planeta, em um ambiente controlado. Não haveria incidência de luz ultravioleta, que quebraria qualquer reação química lá. Não haveria contaminação química com outros elementos. Espalharam aminoácidos do planeta inteiro. Havia 6 milhões de trilhões de tentativas de formar aquela proteína a cada minuto. E choque, né? As moléculas colidindo e formando, encadeando. Cada vez que era uma proteína formada na sequência incorreta, as ligações se quebravam e começavam de novo. Esse número de tentativas por minuto. Irmãos, sabe quantas? Porque os cientistas tentam usar algumas falácias. Os cientistas não. Ninguém é contra a ciência, tá? Vou já explicar isso durante a minha apresentação. É porque o problema é que tem muita gente que coloca muita coisa na conta da ciência, sem ser. Quando você estiver conversando com alguém, eu não disse que os céus podem usar você? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que aquela pessoa com quem você está conversando, sempre tenha isso na mente, é alguém por quem Cristo morreu. Eu tenho que sempre pensar assim. Essa pessoa que está diante de mim é alguém por quem Cristo morreu. Mas você pode perguntar uma coisa para ele. Você diga assim, quando ele fizer qualquer afirmação: você tem certeza? Se ele disser sim, que tem certeza, por exemplo, eu tenho certeza
que a vida é fruto do acaso, ou que os seres humanos evoluíram de amebas, de formas bem simples, unicelulares de vida. Aí você pergunta, você tem certeza? Ele, sim. Aí você diz, então não é ciência não, isso aí é religião. A ciência não tem certeza. O que vige na ciência é a dúvida metódica. Os sistemas sempre são provisórios. Os sistemas e modelos explicativos têm a marca da provisoriedade, enquanto que a revelação divina, a marca da eternidade. Se seu opositor, vamos chamar assim, né, um debate às vezes, que a gente entrava na faculdade, às vezes é como professor, se o seu debatedor disser que tem certeza, mas isso aí é o âmbito da religião. Quem tem certeza é a religião, a ciência não. Tudo que eles dizem assim, irmãos, está comprovado cientificamente. Eles usam essa expressão, está comprovado cientificamente, e depois dizem qualquer coisa. O Karl Jaspers, ele diz inclusive que isso é crendice científica. Quem é que pensa dessas duas palavras juntas, né? Crendice científica. Porque muitas vezes são militantes pelo ateísmo. Nós vamos já falar. Deixa eu continuar na experiência citada lá pelo Paul Nelson, da Universidade de Biola, na Califórnia, né? Eu disse que a chance era de quanto, irmãos? Uma chance em 10 elevado a 164. E aí os cientistas tentando fugir, dizem para mim, com o tempo, tudo é possível. Essa é uma meia verdade. Realmente, com o tempo, tudo é possível. Se caísse numa prova de vestibular, qual a probabilidade de um macaco numa floresta digitando em uma máquina de escrever aleatoriamente, digitar desde o primeiro teclado até o último uma obra completa de Shakespeare? Aí vinha vírgula, num tempo infinito. Quais as chances, irmão, de um macaco aleatoriamente digitando nos teclados de um computador ou de uma máquina de escrever, ele digitar uma obra completa de Shakespeare em porcentagem? Não é 0% não, né? Porque tem aquela frasezinha no final, num tempo infinito, 100% de chance, afirmam os matemáticos. 100%. Aí eles dizem, quando viram esse número, 10 elevado a 164, para formar uma única proteína pequena, viu, de 150 aminoácidos encadeados. A célula mais simples, ela tem mais de 300 proteínas. A célula mais simples. Eles calcularam essa probabilidade. Que número é esse? Eu falei que nós teríamos ali as moléculas formando, no primeiro segundo já teria formado várias moléculas, mas cada vez que a cadeia resultasse numa proteína não funcional, ela se desfaz. Quantas tentativas eu falei por minuto? 6 milhões de milhões de trilhões de trilhões de tentativas por minuto. Irmãos, aí eles dizem, mas com o tempo tudo é possível. Mas o planeta Terra, onde essa vida surgiu, para trás, ele tem um tempo infinito? Eles, os geólogos, afirmam que o planeta Terra tem 4,54 bilhões de anos. O planeta tem 4,54 bilhões de anos. Quando desce toda a idade do planeta, sabe quantas tentativas teriam sido feitas nesse ambiente simulado? Sabe quantas? 10 elevado a 58. É um número enorme, viu, irmão? 10 elevado a 58 é um número enorme. Mas ainda está muito longe de 10 elevado a 168. E a idade da Terra já acabou. Segundo os cálculos dos geólogos, 4,54 bilhões de anos. Irmãos, eu estou falando em potência de 10, viu? 10 elevado a 58. O número 10 elevado a 59 é quantas vezes maior do que 10 elevado a 58? Não é só 1, é 10, eu estou em potência de 10. E 10 elevado a 60, 100 vezes maior. 10 elevado a 61, 1000 vezes maior do que 10 elevado a 58. 10 elevado a 62, 1 milhão, aliás, 100 mil vezes maior. Eu estou falando em potência de 10, ainda está longe do número 10 elevado a 168. E aí, os cientistas foram além. Eles disseram, olha, mas então em quanto tempo seria
cada planeta daria, mas em quanto tempo? Sabe qual é a extensão de todo o universo criado, irmãos? A extensão do universo? 90 bilhões de anos-luz. Essa unidade não é uma unidade de tempo, viu? Anos-luz é uma unidade de espaço. 90 bilhões de anos-luz. O que é essa unidade de espaço? Um raio de luz, ele é lento, viu? Ele dá só 7 voltas e meia em torno do planeta Terra em um segundo. Ele é bem lentinho. São só 7 voltas e meia em torno de todo o planeta em um segundo. Quanto tempo esse raio de luz, feito um doido como ele é, velocidade constante, 300 mil quilômetros por segundo. Esse raio, quanto tempo ele leva para percorrer todo o universo criado de uma extremidade à outra? 90 bilhões de anos. Então essa unidade, essa extensão do universo, tudo foi criado. Com as suas 170 bilhões de galáxias, no mínimo cada galáxia com 100 bilhões de estrelas. Tudo foi criado. Toda essa extensão, esse raio de luz feito um doido, leva 90 bilhões de anos para percorrer. Aí eles fizeram o seguinte, irmãos, me acompanhem. Eles imaginaram o seguinte, teorizando, tá? Se nós colocássemos uma ameba em uma extremidade do universo, estou falando do sistema solar, nem na nossa Via Láctea, uma ameba em uma extremidade do universo, ela começaria a tentar atravessar o universo todo. Ela levaria 5 bilhões de bilhões de bilhões de anos para ir e voltar. E nada da nossa molécula de 150 aminoácidos ter sido produzida. Quando ela foi viajando a 30 centímetros por ano, afirmaram os pesquisadores, e Paul Nelson apresentou um estudo na Universidade de Bayonne, na Califórnia. Irmãos, quando ela fosse e voltasse, nessa viagem de ida e volta, levaria 5 bilhões de bilhões de bilhões de anos para fazer a viagem. Na segunda viagem, os cientistas botariam um átomo na ameba. Ela viajaria agora, na segunda vez, carregando um átomo. Começou a viajar. Andaria, na sua ida e volta, 800 milhões de bilhões de quilômetros. São esses 90 bilhões de anos-luz a extensão do nosso universo. Ela agora carregando um átomo nas costas. Ela deixaria o átomo lá na outra extremidade do universo e voltaria. Cientistas colocariam outro átomo, reverendo Alexandre. Outro átomo. Ela começaria de novo a sua jornada. 5 bilhões de bilhões de bilhões de anos para ir e voltar. Cada vez que ela chegasse aqui, colocaria um outro átomo. Gente, ela faria 10 viagens, 1000. Ela levaria. Nossa mente não concebe o átomo, né, gente? 18 gramas. 18 gramas é quanto? De água. 18 gramas de água. 18 mililitros, é mesmo 18 gramas de água. É um balde, gente? Não. É uma garrafa? É um copo descartável? É aquele copo descartável pequenininho. Ali tem 50 mililitros. Então, menos da metade tem 18 gramas de água. Sabia que em 18 gramas de água tem mais molequinhas de água do que pessoas no mundo? Pessoas estão em bilhões, irmãos. Em 18 gramas de água tem 602 sextilhões de molequinhas de água. Vocês acabaram de estudar isso no ensino médio, né? 6,02 vezes 10 elevado a 20, já na terceira potência. Então, átomo, meu amigo, átomo ninguém imagina. Na cabeça de um alfinete tem mais átomos de ferro do que pessoas do planeta. E essa ameba, viajando a 30 centímetros por ano, percorrendo todo o universo de 90 bilhões de anos, 800 milhões de trilhões de quilômetros a cada viagem, ela levaria todos os átomos do nosso planeta Terra de um lado para o outro e voltaria para buscar mais. E a nossa molequinha de proteína de 150 aminoácidos ainda não teria sido formada. Todos os átomos do sistema solar, todos os átomos da Via Láctea, todos os átomos do universo, meu Deus, deve levar a 70. Ela faria isso
mais de 56 milhões de vezes, levar todos os átomos do universo para formar uma molécula de proteína de 150 aminoácidos a partir dos 20 tipos de aminoácidos, que são os tijolos estruturais. O que nós teríamos no final, irmãos? Vida. Teria uma molécula de aminoácidos. A célula mais simples tem mais de 300 moléculas de aminoácidos. A célula mais simples. Teria que juntar tudo, todas as organelas, uma fábrica de energia, um sistema de replicação, todo o sistema celular, que é mais complexo do que uma grande cidade, juntar tudo e criar uma membrana citoplasmática que tem uma verdadeira permeabilidade seletiva. Ela controla tudo que entra e tudo que sai da célula. Não é só um buraco, não. Ela tem que deixar passar. Ela sabe, ela tem a identidade de tudo que pode passar ou não. Então, essa pesquisa mostrou que nós não podemos ser fruto do acaso. Não a vida. A vida não. Nós estamos fazendo história. Esse é o primeiro congresso de design inteligente do Distrito Federal. E você participou. Você vai dizer, eu fui. Eu estava lá. Esse aqui, gente, é um nanorobô que tem na cauda, no flagelo de uma bactéria, um flagelo bacteriano. Esse robô, esse nanorobô, né, da ordem de nanômetros, ele é capaz de fazer 100 mil rotações por minuto, 100 mil RPM. Tanto no sentido horário quanto no anti-horário. É um nanorobô. Numa simples cauda de uma bactéria que faz com que ela se movimente. Fiquem durante todo o seminário que você vai ouvir mais. Só que, obviamente, ela não é assim, de ferro. As peças são com proteínas. É um robô, um nanorobô formado, a sua estrutura com proteínas. O ano de dezembro de 2004 foi um ano bem efervescente, um mês bem efervescente daquele ano de 2004. A TV pública do México, do Novo México, ela anunciou, programou um documentário para dar evidências científicas de uma teoria de que a origem da vida ela seria mais bem explicada por um direcionamento inteligente do que como fruto cego de um acaso. Seria um documentário. Irmãos, cancelado, igual cancelado aqui. A pressão foi tão grande, a TV, em dezembro de 2004, TV pública do Novo México programou, anunciou e cancelou o documentário. É uma busca desinteressada pela verdade. Não quiseram nem ouvir as evidências científicas de cientistas, seus pares. É uma religião, a religião do ateísmo. Nesse mesmo ano, o filósofo britânico Anthony Flew, olha que coisa, em dezembro de 2004 ainda, um ex-ateu, tem até o livro, né? Deus existe, um ateu garante. Foi do Anthony Flew, o livro dele, eu até li. Ele dando uma entrevista para o seu opositor filosófico, ele é um filósofo, não é britânico, e sendo entrevistado pelo Gary Habermas, seu opositor filosófico e amigo, né? Ele declarou ao mundo que estava deixando de ser ateu e se rendia. Nós temos alguns argumentos filosóficos para provar a existência de Deus. Tem o argumento cosmológico, tem o argumento ontológico. Ele confessou que esses dois argumentos nunca o impressionaram. Mas o argumento teleológico, ele nunca saía da sua cabeça. O ateu. O argumento teleológico da existência de Deus. E aí ele anuncia, no mesmo ano, a União Americana pelas Liberdades Civis, lá dos Estados Unidos, entraram com um processo na justiça para proibir as escolas de um distrito escolar, lá do distrito de Dover, na Pensilvânia. Gente, olha aqui. Sabe qual era a proibição? De dizer aos alunos da escola que na biblioteca havia
palestra, para quem quisesse ler, estava lá na biblioteca, sobre uma teoria do design inteligente. Ele não poderia informar aos alunos que na biblioteca da escola havia um livro, que poderia ser consultado por quem quisesse, sobre a teoria do design inteligente. E o juiz deu ganho de causa, viu, gente? Eles disseram que seria uma incursão inconstitucional da religião na ciência pública do Distrito de Dover. As pessoas pensavam que ali teria sido a morte da teoria do design inteligente. Só que, rapaz, eu estou em dezembro de 2004, tá? Em janeiro do ano seguinte, menos de um mês depois, porque foi 28 de janeiro, saiu uma reportagem no Wall Street Journal chamada A Marca de um Herege. Essa reportagem denunciava que um editor da revista Annais da Academia Biológica de Washington, o cara era um doutor, gente, é uma evolucionista ele, diretor de um museu lá. Ele era o editor da revista Annais da Academia Biológica de Washington. Ele publicou um artigo, permitido como editor, né? E estava sendo punido, um artigo com revisão pelos seus pares. Estava sendo punido por ter publicado. Esse é o famoso artigo, gente, ó, de 27 páginas. Esse foi um artigo polêmico na história da teoria do design inteligente, publicado pelo Stephen Meyer. Esse artigo está disponível até no site do Discovery Institute, que é nos Estados Unidos, o equivalente a TTI Brasil. Vocês podem visitar aqui no Brasil também, TTI Brasil. Esse foi o famoso artigo que causou tanta polêmica. Todo mundo achava que depois do caso de Dover, o TTI estaria morto. Só que 4 anos depois, vamos avançar para 2008, foi lançado esse livro aqui, ó, estrelado pelo ator Ben Stein. Ele contou a história do editor punido, Richard Steinberg, por ter publicado uma matéria científica com revisão pelos seus pares, e de outros cientistas acadêmicos que sofriam pressão por causa da militância pelo ateísmo. Esse filme, 1 milhão de pessoas assistiram só na América do Norte. Expelled, expulso, né? Não é permitido inteligência. Não fale disso aqui. Então, gente, acusar a teoria do design inteligente de ser apenas uma nova roupagem do criacionismo, na palavra deles, num smoking velho. Eles disseram que com o golpe da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1987, em que foi proibido o ensino de criacionismo nas escolas, olha aí, no caso Edwards versus Aguilar, eles proibiram nos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, o STF de lá, proibiu o ensino de criacionismo nas escolas públicas. E é interessante que quem lê a sentença, sabe como é que eles chamam o criacionismo? Eles definiram a sentença, o criacionismo, como ciência da criação. Olha, chamaram o criacionismo de ciência da criação. Aí muitos atacaram a TDI, a teoria do design inteligente, de ser só um novo criacionismo disfarçado, depois que em 1987 a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu o ensino do criacionismo nas escolas. Gente, não é verdade. A teoria moderna do design inteligente, ela remonta do final da década de 1970 e começo da década de 1980. 3 cientistas, eu vou apresentar aqui o Charles Texton, Walter Bradley e o Roger Olson. Deixa eu só ver o foto deles aqui, acho que eu botei. Esse aqui é o Stephen Meyer, autor daquele artigo que causou um rebuliço. Olha o livro dele, você pode ter em português, viu? A Dúvida de Darwin. A Dúvida de Darwin. Ali é uma trilobita, né, gente? É um símbolo do criacionismo pelo mundo, a trilobita. É um animal primitivo que eles tentam dizer que é um dos seres vivos mais, entre aspas, simples
E é ultra complexo o sistema de vida de uma trilobiта. E aí, irmãos, esse aí é o Stephen Maia, ainda um pouco mais novo, né? Lançou o livro, eu recomendo, viu? A Dúvida de Darwin. Esses três autores, o Charles Texton, Walter Bradley e Roger Olson, eles lançaram esse livro, O Mistério das Origens da Vida. Eles estudaram, gente, como é que a informação contida no código do DNA de animais superiores, qual a origem dessa informação? Tem código sem codificador? Quem colocou lá o programa? Eles defendem com evidências científicas que esse programa de instruções da molécula do DNA é mais bem explicado considerando um designer. Esse livro marcou, gente, 1984. 3 anos antes da controvérsia da Suprema Corte. TDI já vinha. Tem um novo livro lançado agora em 2020, viu, gente? E continua o mistério das origens da vida. Acrescentaram mais 5 autores. Excelente obra, recomendo que vocês leiam. Eles, em 2020, participaram de uma conferência em Dallas sobre ciência e fé. Aqui, o Charles Texton é esse, Walter Bradley e Roger Olson, em 2020. Um livro, esse livro também ficou famoso no meio do design inteligente, do Michael Bigg, A Caixa Preta de Darwin, o desafio da bioquímica à teoria da evolução. E esse aqui eu também recomendo, tá? Do Philip Johnson. Quem viu esse selinho aqui, né, gente? Cultura cristã, sabe que vem coisa boa. Viu ali o selinho da cultura cristã? Opa! Livro bem pesquisado, bem referenciado. Darwin no Banco dos Réus. Darwin no Banco dos Réus. Também uma obra importante. E as 2 primeiras obras de brasileiros em língua portuguesa no mundo, hein, gente? Esses 2 autores são os 2 primeiros livros de design inteligente em língua portuguesa. O Marcos Eberle é um químico, né? Tem 2 pós-doutor em química. E o Everton, que teoria do design inteligente. Marcos Eberle e o Everton Fernandes. Recomendo essas 2 leituras, tá? Leiam. A teoria do design inteligente, ela sustenta que certas características do universo e dos seres vivos são mais bem explicadas por uma causa inteligente e não por um processo não direcionado como a seleção natural. Agora, eu acabei de mostrar que o TDI, a teoria do design inteligente, ela não veio como uma reação à Suprema Corte. Até porque a teoria do design inteligente era diferente do criacionismo. Ela só diz que existe um design. Ela não fala nada sobre quem ele é. O criacionismo diz. Para o criacionismo, o designer é um Deus revelado nas Escrituras. Para os criacionistas. Design inteligente, como é um método científico, usando o método científico atual, ele não entra nessa questão da personalidade do design. Ele apenas diz que há um programador. Mas eles apenas ressuscitaram, Nivaldo, o argumento clássico do design. O pensamento ocidental, gente, filosófico, sempre foi de que havia um projetista. Filósofos gregos, Platão, Sêneca, um filósofo romano do primeiro século, eles sempre diziam que havia um design. Até quando? Até 1859. Com o lançamento do livro de Charles Darwin, A Evolução das Espécies. Até essa data, era consenso. Até 1859. As linhas filosóficas, elas argumentavam por um design. A gente chama isso de design, argumento clássico do design, que remonta desde o pensamento dos filósofos gregos, até Maimônides, um filósofo judeu. Deixa eu passar aqui.
Olha Isaac Newton. Sabia que o Newton escreveu mais sobre teologia do que física? Ele tem um livro interessante sobre as profecias de Daniel. Muito bom o livro de Newton, eu tenho. Então, o Isaac Newton, um dos maiores físicos, uma das mentes mais brilhantes da ciência, ele disse o seguinte: embora esses corpos possam, de fato, continuar suas órbitas pelas meras leis da gravidade, ainda assim, eles não poderiam, de modo algum, derivar a posição regular das próprias órbitas a partir dessas leis. Esse sistema incrivelmente belo do Sol, planetas e cometas, só poderia proceder do conselho e do domínio de um ser inteligente e poderoso. Duns Scotus, um filósofo da Idade Média, ele dizia que o abismo entre o ser e o não ser é um abismo infinito. E só um ser poderoso infinitamente poderia transpor o abismo entre o ser e o não ser. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Voltaremos a esse ponto. Olha, isso aí o Paley, ele lançou essa obra, Teologia Natural. Tá? Ele dialogava muito com David Hume. David Hume foi um humanista, era um dos primeiros a dizer que não era coisa nenhuma de design. O David Hume lançou o seu Religião Natural em 1779. O Paley, em 1802, essa obra aqui é um clássico para nós que pesquisamos a história do pensamento científico. Ele catalogou uma série de sistemas biológicos que sugeriam a obra de uma inteligência superintendente. Paley argumentou que a surpreendente complexidade e a excelente adaptação dos meios aos fins nesses sistemas não poderiam originar-se a partir das forças cegas da natureza. Mais do que poderia uma máquina complexa, como um relógio, o argumento do relojoeiro, desde Paley, surgir de forças também cegas. Deus existe? Definitivamente não, afirmam os ateus. Os ateus dizem não, definitivamente Deus não existe. Deus existe? Talvez, dizem os agnósticos. O agnosticismo, ele postula que afirmar que Deus existe é um absurdo. Afirmar que Deus não existe é igualmente absurdo. Não podemos crer sem provas evidentes. Os agnósticos, eles dizem talvez. Deus existe? Talvez. Tem dois tipos de agnosticismo, tá? Tem o radical, diz que o ser humano nunca poderá responder à pergunta se Deus existe ou não. E tem o agnosticismo mitigado, que ele diz que quando a nossa civilização evoluir, quando a ciência, a técnica, a filosofia e a própria sociedade evoluir, nós podemos sim chegar ao conhecimento de Deus. Deus existe? Sim. Nós estamos aqui em campo agora. Duas correntes. Tem o deísmo. O deísmo, ele acha que Deus existe, mas que ele não interfere no mundo que criou. É um Deus como um Deus relojoeiro, né? Ele deu a corda no mecanismo e deixou acontecendo. É o Deus deísta. Tem também o tedeísmo. O tedeísmo vem de tédio. Dizem que os deuses estão entediados, não se interessam pelo universo criado. Na verdade, é uma linha mais sarcástica do que o deísmo. O deísmo é mais sério. O tedeísmo, que diz que os deuses estão em tédio, é mais sombrador. Os deístas, o Deus deísta, ele não é um Deus perfeitamente moral. Porque ele não se preocupa com o problema do mal. Ele não intervém. E o que é o teísta? Com T, não com D. Deus existe? Sim. Ele se interessa por você. Ele busca um relacionamento
pessoal, busca inclusive resolver o mal que se instalou no mundo. Ele tem um plano. Aí nós estamos no nosso ambiente, né? O teísmo. Alguém que ora, se você ora, você não é deísta, você é teísta. Porque não faz sentido para um deísta orar, porque Deus não se interessa para o deísmo. O agnosticismo, ele é um ateísmo disfarçado. Ele diz, Deus existe, talvez, mas ele leva uma vida como se Deus não existisse. Então é um ateísmo prático. O agnosticismo é um ateísmo prático, porque a pessoa leva uma vida como se Deus não existisse. Sabe qual é o pior ateu que existe? É o ateu que diz assim, não existir Deus não existe não, mas é bom que vocês acreditem, é bom, a sociedade fica melhor, os princípios têm menos gente presa, se eu quiser contratar uma empregada doméstica, eu quero que seja uma evangélica. Esse é o pior ateu que existe, porque ele instrumentaliza Deus, ele é Deus de Deus. Ele instrumenta, deixa o povo viver essa ilusão. Ele não é uma grande ilusão, mas ainda comparecerá perante o soberano. Todas as coisas. A matéria, ela é um impossível lógico. Nós aqui teístas, nós falamos muito sobre um Deus criador. Mas Deus não apenas criou o universo, ele sustenta cada elétron, cada mesmo, cada neutrino, cada próton, ele sustenta cada átomo do universo criado. Se Deus simplesmente fizesse isso, irmão, o universo voltaria ao nada. É um abismo infinito entre o ser e o não ser. Deus tem que sustentar cada segundo, cada partícula da criação. Se o coração aí teu está batendo, não é porque existe um mecanismo de 4 ventrículos. Não é por isso. É Deus. Se respiração segue a respiração, se o pulso pulsa, é Deus que está sustentando tudo. A gente fala muito de Deus como Criador e esquece dessa característica que Ele é também mantenedor de toda a sua criação, porque a matéria é um impossível filosófico. Agora, aqui, eu já falei das 4, ateísmo, agnosticismo, deísmo, tem uma chamada panteísmo. Eles cometem a despersonificação de Deus. Deus não tem uma racionalidade. Deus está em tudo e tudo é Deus. Por isso que eles adoram os lagos, os rios, a natureza, porque eles acham que Deus está em tudo, tudo é Deus. E um dos princípios da revelação, nós vamos ver agora, é que Deus é radicalmente distinto da matéria que Ele criou. Deus é radicalmente distinto do universo. A sua composição é diferente. Deus está para a sua criação, assim como um pintor está para a sua tela. É verdade que eu consigo aprender características do pintor olhando sua tela, mas ele é radicalmente distinto da sua criação. Nós podemos aprender muito olhando a sua criação. Gente, nós temos que ter humildade. O ser humano tem que reconhecer que o nosso conhecimento é limitado, Lúcio, e que a nossa capacidade de conhecer também é limitada, meu irmão. Eu vou dizer agora uma teoria que não tem nenhum cientista do mundo capaz de refutar. Sabe que teoria é essa? Eu vou declarar agora. A vida e todo o universo não tem mais do que 2 minutos. Ninguém é capaz de refutar essa ideia. Um ser onipotente criou todos nós, já com nossas memórias. Nós nunca saímos daqui. Eu fui criado nesse púlpito. Poxa vida, então nunca saí. Deus já me criou assim, com essas memórias, achando que teve um ontem, um anteontem.
Olha como o nosso conhecimento é limitado. Ninguém é capaz de provar o contrário. Um ser onipotente criou tudo. Já com o universo, já com fósseis, com rochas, todo mundo comemora, meu Deus, eu nunca saí daqui. Ninguém pode provar. Nós temos uma limitação. Você pode levar uma lágrima para o laboratório maior do planeta, mais sofisticado. Ele pode calcular a condutividade elétrica da lágrima, a densidade, a alcalinidade do pH, mas nenhum cientista pode dizer se aquela lágrima é uma lágrima de alegria ou de dor. Ninguém. Leva para o laboratório. Tem um limite no conhecimento humano. Nós temos que ter humildade nesse aspecto. Sabia que a morte era para dar humildade ao homem? Ele leva parente a parente. Sabe que um dia vai ser ele. E aí é arrogante. Ele acha que foi o homem que criou Deus. Gente, os antediluvianos, eles viviam muito. Deus, eles multiplicaram tanto a opressão contra o seu semelhante, que o Criador disse, não aguento não. Eu vou reiniciar o computador. Mas sabia que essa geração que nós vivemos agora, pós-iluminismo, uma geração ateísta e secularista, é pior do que os antediluvianos. Aquele povo que Deus não suportou, eles tinham contato com o sobrenatural. Sabia que eles ainda viam o Éden guardado por anjos, não podiam mais ter acesso. Famílias acampavam fora do Éden para orar. Eles viam o sobrenatural o tempo todo. A sociedade hoje, irmãos, ó, é a matéria, é o dinheiro, é a fama, é o prazer, é o poder. É uma sociedade pior do que a dos antediluvianos, que Deus nem suportou. Tenhamos humildade. Pode o cristão crer na evolução teísta? O que é isso? O homem, a vida, foi criado ou evoluiu? Aí alguns agora estão respondendo, os dois. Me lembro do Francis Crick, que ganhou o prêmio Nobel. Francis Crick, na questão das origens da vida, ele colocou o problema em outro planeta. Ele disse que foi um meteoro que trouxe com a Terra e trouxe vida nesse meteoro. Ele não resolveu nada, ele colocou o problema em outro planeta. Francis Crick. Esse pessoal a gente chama de evoteísmo. Evoteísmo. Eles acham que o evolucionismo, com todos os seus problemas, e se eu adicionar Deus? Igual o Francis Crick, né? E se eu tirar o problema do planeta Terra, jogar o problema do planeta? Eles adicionaram Deus e acharam que o problema iria resolver. Olha, eu acredito em Deus, viu? Mas foram milhões de anos. Foi Deus que dirigiu esses milhões de anos de evolução. Nós viemos de... Cuidado, tenham respeito até com a ciência. Nenhum evolucionista diz que o ser humano vem dos macacos. Cuidado para não sermos desacreditados no debate. Nenhum evolucionista diz isso. Eles dizem que o ser humano e os macacos, os símios, nós temos um ancestral comum. O que não é muito diferente, que isso não se torna menos contraditório com a revelação, não. Mas também, cuidado com a linguagem. Ele diz que veio do macaco. Ninguém diz isso. Nenhum cientista com juízo diz isso. Eles dizem que a raça Homo sapiens e os símios na árvore lá, genealógica, tem um ancestral comum. Mas ele não afirma que nós viemos do macaco. Evoteísmo. Deus dirigiu o processo. Alguns cristãos estão afirmando. Evoluiu? Sim. Foi criado? Sim. Evolução ou criação? Por que escolher? Eles dizem. Dá para juntar os dois. Eu acho que evoluiu, mas foi Deus que dirigiu. Dentro do teísmo, do evoteísmo, da evolução teísta, existe uma corrente agora chamada de criacionismo evolucionário.
Porque o evoteísmo, gente, a maioria dos pensadores, eruditos, católicos, eles são daqui. Eles acham, creem na evolução, mas acham que Deus dirigiu o processo. A maioria dos teólogos católicos, dos filósofos católicos, eles vão por aí. Mas nasceu agora uma linha dentro da evolução teísta, eles se auto-intitulam de criacionistas evolucionários. É o pessoal do biólogos em português.com. Mas você vai entregar o site, irmãos, eu sou um pesquisador da verdade. Vocês acham que a verdade teme a investigação? Vocês acham que a verdade não suporta a investigação? Acha que ela vai balançar e cair? Se ela não for verdade, quanto mais cedo cair, melhor. Para um sincero pesquisador da verdade. Eu dou o site desse pessoal do criacionistas evolucionários, eles são lá do biólogos.com, biólogos.com, e vejam os argumentos deles. Durante todo o seminário, amanhã o dia todo, domingo pela manhã, tá? Nós vamos ter diversas refutações. Amanhã, a primeira palestra, tem uma embaraços da evolução do Glauco. Vocês têm que assistir. Eu vou me concentrar mais na parte filosófica e teológica. Porque já que eles se declaram teístas, viu? Então eles acreditam na Bíblia. Principalmente os criacionistas evolucionários. O pessoal evolucionista teísta, muitos teólogos da alta crítica. Vocês já ouviram isso, né? A alta crítica bíblica. Eles acham que o autor era escravo do seu tempo. Por uma parte é verdade, que o autor ele é influenciado pelo seu tempo. Mas não ao ponto de não poder ser usado por Deus na revelação. Irmãos, todos nós temos que fazer algumas perguntas, até para termos uma fé mais sólida. A primeira é essa: Deus existe ou Deus não existe? Eu pesquisei muito. Você tem que fazer essa pergunta. Eu acredito que eu sou teísta, ou no mínimo deísta. Deus existe. Agora, ele quis se comunicar ou não? Só tem duas opções. Ou ele quis se comunicar com a natureza, você é teísta. Ele não quis se comunicar, você é deísta. Ele quis se comunicar. Qual o método, Melquiades? Tem um vocábulo que é verba vole, né? As palavras voam. Se ele fosse só falando, seria só para aquela comunidade de ouvintes. Mas ele poderia escrever? Gente, tem gente que pensa que Deus não é capaz de escrever um livro. Olha que ponto a queda levou os homens. Não. Quer dizer que o teu Deus pode criar um casal humano? Já vai, não sei não. Uma vez eu perguntei para um amigo que acredita que os dias em Gênesis eram longos períodos. Não é dia não, né? Realmente é muito difícil para Deus, né? Seria muito difícil criar em um dia aquele evento todo de cada dia. Diminui Deus ao tamanho da insignificância humana. Mas vem cá, Deus também não poderia criar em um segundo? Poderia. Mas e por que eu não uso a navalha de Ockham? Por que eu vou inserir elementos compridos? Por que eu não creio no que foi dito? Foi em um dia. Teria uma maneira mais direta de dizer que é um dia, você dizer que houve tarde e houve manhã, o primeiro dia. Teria uma maneira mais clara de dizer isso, irmão. De dizer que ali foi um período de um dia. Eu vou já estudar o texto. Minha parte hoje, se não conseguir, é teológica. Aqui, irmãos, é a Débora Hasman. Ela é a presidente hoje da Biólogos. Débora Hasman. Ela diz o seguinte, a evolução é real. A Bíblia é verdadeira. Quem diria, gente, que nós ainda... Eu vivi para ver, viu essas duas frases juntas? Eu vivi para ver. Os apóstolos estavam enganados, os primeiros discípulos, os cristãos de 1800 anos estavam errados. Só depois de 1859, daquele iluminado Charles Darwin, é que agora sabemos que a evolução é verdadeira. Então, agora, irmãos, Cristo morreu por ela. Ela é minha irmã.
ela acredita na Bíblia, pelo menos nominalmente, né? Ela acredita na Bíblia. Ela se declara serva de Cristo. Sabe qual é o detalhe? A salvação é pela doutrina? Não. Salvação é pelo sacrifício que Cristo fez na cruz. Por que os cristãos pregam desplugando outros da matriz? Por que o cristão fala com alguém querendo desplugar sempre mais uma alma? Qual foi o detalhe? A nossa rebelião foi contra o governante máximo do universo. O pecado do homem é infinito. Nós nos rebelamos, a nossa raça se rebelou contra o representante máximo do universo inteiro. Governante máximo. O pecado é infinito. Nós não podíamos pagar. Nós somos pequenos. Uma dívida infinita. Nós devíamos, mas não podíamos pagar. Quem podia pagar uma dívida infinita? Um ser infinito. Deus. Ele podia, mas ele devia? Era ele que devia? Não. Deus podia, mas não devia. Nós devíamos pagar, mas não podíamos. Quem é que ao mesmo tempo pode e deve pagar a dívida? Um Deus homem. Só um homem Deus. Como homem, ele deve pagar a dívida, ele é o da nossa raça. Como Deus infinito, ele pode pagar uma dívida infinita. Só um Deus homem. Por isso que Jesus uniu as duas naturezas. Ele é o primeiro, o único e o último ser. A teologia usa uma expressão, um adjetivo, theantrópico. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Algo muito semelhante acontece aqui, gente, nessa revelação. A Bíblia, ela é divino ou humana. Igual a Cristo, ela tem as duas naturezas. É a perfeita linguagem de Deus, a perfeita vontade de Deus, expressa na imperfeita linguagem. Aqui, nas minhas mãos, eu tenho a perfeita vontade de Deus, expressa na imperfeita linguagem humana. Nossa linguagem é humana. Então, a Bíblia ela une as duas naturezas, assim como Cristo. Mas olha o que a Débora diz, gente. Olha, eu fico feliz, viu? De ver uma evolucionista dizer isso aqui, que vou dizer. Olha o que ela falou, lá no site da Biology. Como astrônoma, ela é um monstro do gênero. Como cientista. É um monstro. Tem pessoas conversando com ela. Ela confessa que tem coisas com a informação no DNA. Foi o que fez o Anthony Flew se converter ao teísmo, viu? Era a natureza da informação na molécula do DNA. A Deborah Hausman também. Ela, às vezes, sucumbe. Mas é como ela explica por Deus, não? Como astrônomo tem um lugar na primeira fila para as maravilhas do universo. Então, uma expressão para a natureza, né? E me maravilho continuamente com o fato de que aquele que criou tudo isso é também meu próprio Salvador e Senhor. Um evolucionista. Acredita em Deus, acredita na Bíblia. Um evolucionista aí. Olha o que o Conor diz, um jovem universitário. Tirei lá no site da Biola, nos vezes depois dele. Olha o que o Conor diz. Fiquei convencido de que a Bíblia era incompatível com a ciência e, portanto, que a Bíblia não era completamente verdadeira. E se ela não era verdadeira em parte, como posso saber se algo nela é verdadeiro? Isso me levou a descrer em Deus. Ele simplesmente não parecia mais necessário. Ora, é muito lógico o pensamento do Conor, né? Ora, mas se tem algumas mentiras aqui, como é que eu sei o que é verdade e o que é mentira? É um fenômeno que alguns cientistas chamam de adequação. Acha que Deus usa o erro para ensinar a verdade. Não, é porque era para aqueles autores daquela época. Aí Deus errou mesmo querendo. A personalidade de Deus não pode fazer isso. Eu acabei de dizer
que só um Deus homem poderia reconciliar de novo a humanidade caída. Sabe por quê? Quando eu peco contra você, ou você peca contra mim, eu sou pecador, Nivaldo. É obrigação minha perdoar. Mas para Deus não é assim, Alexandre. Deus não pode, Melquiades, simplesmente deixar para lá. Porque senão ele seria leniente com o pecado. Deus não pode perdoar como nós perdoamos. Para mim é uma obrigação. Mas a natureza santa de Deus, ele não pode simplesmente deixar para lá um pecado. Pecado se paga, irmãos. Mas Cristo pagou pelos nossos pecados. Ele pagou por todos os nossos pecados na cruz. E você sabia que se fosse só você que tivesse desviado, ele teria feito o mesmo, só para te salvar. Se fosse só um ser humano, teria feito tudo. Essa história do conto está lá no site da Biólogos, que são os criacionistas evolucionários. Aí ela conta, orgulhosa, a Deborah Hasman, de que o Conor achou a Biólogos e voltou para a comunhão com ele. Mas quantas pessoas as ideias evolucionistas não desacreditam da revelação de Deus? Quantas e quantas pessoas? Isso aí é um caso que eles trouxeram. Eu quis trazer a história dele. O Francis Collins é o fundador da Biólogos. Ele lançou esse livro, eu já li, vocês leiam também, A Linguagem de Deus. Francis Collins. Ele é o fundador dessa corrente, criacionistas evolucionários. O livro, A Linguagem de Deus. Gente, a natureza. Nós falamos dos 2 livros, né? A natureza é um livro de Deus. Assim como a Bíblia é um livro de Deus. Aqui em Romanos, vou abrir aqui no livro de Romanos. Quem puder pode abrir também. No capítulo 1. No versículo 20, Romanos 1. Diz o seguinte, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, aquilo que nós não vemos de Deus, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus se revela na natureza. Tais homens são, por isso, o quê? Indesculpáveis. Nós chamamos isso de revelação geral. Olhando a natureza, eu posso saber que Deus existe, mas somente pela sua revelação especial eu posso conhecer a sua vontade. Só pela revelação especial. São 2 livros. Eles não podem entrar em conflito. São 2 obras, por 2 livros de Deus. Irmãos, eu estou escandalizado com o horário. Eu não acredito, Lúcio, o que aconteceu? Eu ia fazer um estudo em Gênesis, já não dá. Eu já vou pular aqui. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui é uma declaração de Chicago. O Conselho Internacional de Inerrância Bíblica fez uma declaração. Essa aqui é a 5ª declaração das 5, declaração curta, né? Sobre a inerrância das Escrituras. As pessoas encontram o que estão procurando. O Karl Popper chamou de estruturas conceituais. Thomas Kuhn chamou de paradigmas. É aquilo que eu estou buscando que eu vou ver. As pessoas encontram aquilo que estão procurando pelos filtros que usam. Se eu usar o ateísmo para ler o mundo, é o que eu vou encontrar. E é o que eles querem que a gente também olhe, né? Saiu na revista de todo mundo
o ser humano tem DNA 98% semelhante com o dos chimpanzés. Eles só contam metade da história, né? Todo mundo com as capas das revistas periódicos. E é verdade, irmão. Mas eles contaram na matéria que nós temos 85% de semelhança com os ratos, 80% de semelhança com os cavalos e 60% de semelhança, pasme, com a banana. Banana de pijama. 60% de semelhança com a banana. Eu vejo muito mais aí o mesmo pintor usando estratégias úteis, são vias metabólicas que sustentam a vida. E até o método que eles utilizaram, eles cortaram 1,3 milhões de genes que não coincidiam. Pegaram 2,4 milhões que coincidiam. É dentro desses 2,4 milhões que nós somos 98%. Nós não somos contra a microevolução. Nós somos contra a macroevolução. Você acha que Noé botou um pitbull? Pitbull é novo, não é mais um pincher, um bulldog. Botou alguns animais, alguns casais de cachorro. Eles podem ter evolução, mas dentro dos tipos básicos de cada um. Nós não podemos cometer um anacronismo de ler lá no Gênesis, os animais se reproduzem segundo a sua espécie. Aí eu hoje, da sociedade científica de hoje, quero que aquele termo que Moisés usou, 1500 anos antes de Cristo, seja o equivalente de espécie na classificação taxonômica de Linneu, de 1753. Finzinhos ali do século XVIII. Espécie ali, o termo que Moisés usou, lemnero, significa tipo, gênero. Os animais se reproduziriam dentro dos seus tipos básicos. Agora, uma coisa é dizer que pode haver microevolução. Agora, o micróbio se transformar num microbiologista, paciência, né? Não tem macroevolução. Nunca um pato pode dar milhões de anos, vai construir uma virada, não vai. Um pato nunca vai, pode dar o tempo que for. As evoluções ocorrem dentro da espécie. Alguém aqui já nasceu sem os dentiqueiros, que a gente chama lá no Ceará, os denticistas aí? Foi uma evolução dentro da espécie humana. Ó, tem alguém aqui que é mais evoluído. Ainda é um homem, gente. Ainda é um homem. Microevolução existe. Macroevolução, o micróbio se transformar no microbiologista, aí é patética essa ideia e é também antibíblica. O campo de batalha, eu vou avançar, irmão, é só mais um tempinho para concluir, tentar concluir aqui com alguma lógica. O campo de batalha é a narrativa de Gênesis. Se nós não fizermos uma leitura correta da narrativa bíblica da criação, nós vamos entrar em conflito com a ciência, onde nem a Bíblia autoriza que a gente entre em conflito. Nem a Bíblia autoriza. Nós temos que fazer uma boa teologia da narrativa bíblica da criação. Ela começa onde? Começa no Bereshit bara Elohim. No começo, Deus criou Et Hashemai ve'et haaretz, os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Alguns críticos, Moro, acusavam a narrativa de Gênesis, a perícope, o bloco, começa no capítulo 1, versículo 1, vai até o capítulo 4 do versículo, ou melhor, versículo 4 do capítulo 2, a primeira linha. Isso a gente chama de narrativa bíblica da criação. Alguns críticos acusaram a narrativa bíblica de Gênesis 1 de ser um plágio de mitos pagãos, de culturas lá do Antigo Oriente Próximo, como o mito acadiano da criação, o mito babilônico da criação, o Inuma Elish. Mas essas teses não suportam a investigação. Narrativas egípcias não suportam. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Irmãos,
nessas narrativas, elas se distanciam totalmente da revelação bíblica. O que não tem na Bíblia? Não, a ausência total de teomaquia. Todos os mitos pagãos da criação têm teomaquia, guerra entre deuses. Como no Inumael, o épico pagão da Babilônia, o deus principal do panteão babilônico, Marduk, ele luta com Tiamat, é uma deidade feminina do caos, das forças oceânicas, e nessa peleja ele destrói Tiamat, com cadáveres de Tiamat ele cria os céus e depois a terra. Na Bíblia não há teomaquia. Jeová é absoluto. Ele não compete com nenhuma divindade, não há luta. Jeová é supremo na criação do universo. Não existe também teogonia, o nascimento de deuses. Jeová precede a criação. No início, criou Deus. Já não pode o panteísmo. A natureza de Deus é totalmente distinta da natureza que ele cria. Sabia que para os cientistas, até 1927, o universo era eterno? O que era eterno era a matéria. A matéria era eterna. Até antes da teoria do padre lá, Georges Lemaitre, a teoria do Big Bang, em 1927, o universo era eterno, irmãos. Na Bíblia não. Quem que é eterno? Deus. O universo teve um começo absoluto, criado por um Deus distinto da sua criação. E aí tem irmãos que são contra a teoria do Big Bang. O Big Bang é a melhor explicação física e matemática que nós temos, irmãos. O Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Vocês acham que eles gostaram? Einstein tentou, nas suas equações, um universo estacionário, dava uma divisão por zero. Eles tiveram que reconhecer que o universo teve um começo. Isso foi a rendição. Eles estão incomodados até hoje. Porque se o universo foi criado, qual é a lógica, irmão? Mas quem criou? Teve um criador. Todo cientista hoje, ele convive com uma ciência de base espiritual. Eles não querem o Big Bang. Eles estão nesse momento tentando resgatar a ideia de um universo eterno, como os gregos. Os deuses gregos, Platão fala do demiurgo, né? Ele era um deus arquiteto. Ele chegava ao cenário cosmogônico e já encontrava a matéria. Ele só fazia moldar. Era um deus arquiteto, um deus artífice, um deus oleiro. A matéria já existia, ele só moldava. E mais, ele dependia das potencialidades da matéria que trabalhava. Os deuses pagãos não podiam criar qualquer coisa. Eles dependiam das possibilidades do material que estavam trabalhando. O Deus bíblico, gente, a revelação. Jeová cria ex nihilo. É uma expressão latina para dizer do nada. Causa eficiente sem causa material. Danos Scott disse que só um Deus supremo poderia fazer isso. Criar do não ser o ser. A Bíblia diz, Deus criou. Tem vários deuses? Não pode politeísmo. Deus criou. Bereshit bara Elohim. Esse bara é o verbo criar. É usado apenas para os atos criativos de Deus. Na Bíblia. Terminando, o campo de batalha é o Gênesis. Depois vocês estudem isso, gente. Gênesis, ele é organizado segundo uma estrutura. Nós temos uma cláusula introdutória. Gênesis é escrito como um relatório. Nós temos o relatório de cada dia criativo. Cada relatório, ele começa com uma cláusula introdutória, Vaiomer Elohim, e disse Deus. E termina com uma cláusula conclusiva, de natureza cronológica, e houve tarde e manhã, o quarto dia. Vai Erev, vai Volker, Ion, que é dia, tá? Ion é Had, dia primeiro, Ion Sheni, dia segundo,
e Yom Shilishi, dia terceiro, e assim por diante. Sempre tem uma cláusula, como se tem uma cláusula de execução em primeira pessoa, aí o próprio Deus fala em primeira pessoa, as 3 estratégias que Deus usa para criar: decreto verbal divino, pela palavra do seu poder, por diferenciação, ele separa elementos que antes estavam amalgamados, e nomeação, quando ele nomeia, ele atribui funções a cada objeto nomeado. Tem uma cláusula de execução, aí depois tem um relatório pessoal, em terceira pessoa do próprio escritor, dizendo o que aconteceu. Depois tem uma cláusula de auditoria. O próprio Deus avalia a sua criação e ele conclui que aquilo é adequado. E viu Deus que era bom. Aquilo serve de testemunho para os seres angélicos que presenciavam a cena. Lembra que os filhos da alva alegremente cantavam enquanto ele fazia o nosso planeta, ele criava aqui, os anjos presenciavam. E para os crentes de todas as eras que lessem o relato de que o que Deus fez era bom. Agora, todo relatório começa do mesmo jeito. Eu vou abrir aqui meu livro de Gênesis. Vamos aqui, ó, Gênesis 1, irmãos. O versículo 9. Disse também Deus. Esse também não existe. Não existe em hebraico. É só por exigências estilísticas da língua portuguesa. A mesma coisa, vai homem, e disse Deus, sim. E termina lá no 13, ó. Houve tarde de manhã o terceiro dia. Aí o 14. Disse Deus, vai homem, Elohim. Termina lá no 18. No 19. Houve tarde de manhã o quarto dia. Olha para mim o versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde de manhã o primeiro dia. Houve tarde de manhã o primeiro dia. Aqui no versículo 5 termina o primeiro dia. Quando é que começa o primeiro dia, irmãos? Olha aí na sua Bíblia. Quando é que você acha que começa o primeiro dia da criação? Não é no versículo 1. O relatório do primeiro dia não é no versículo 1. Não começa com vai homem, Elohim, cada relatório. Versículo 3. E disse Deus, haja luz. Esse versículo 3 é o relatório do primeiro dia da criação. Moisés usou uma estrutura. O texto ele tem uma articulação. Ele usou essa estrutura para separar os 2 primeiros versículos dos 7 relatórios. O 7º dia também tem um relatório. Por isso que entra no capítulo 2 até o versículo 4, primeira linha. E o que são os 2 primeiros versículos de Gênesis, irmãos? Eles estão fora da criação do nosso planeta. Então, Moisés quis deixar, sob inspiração, os 2 primeiros versículos fora da semana criativa. Porque aqui, no princípio, aqui não é no princípio da criação do nosso mundo. Aqui é no princípio absoluto. Quando Deus chamou todo o universo à existência. Aqui não tem nenhum adjetivo mais no princípio da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o verso 2, ele agora chama a atenção para o leitor, para o nosso planeta. Como ainda uma estrutura geológica. Ele diz, ó, a terra, porém, estava sem forma, torro, em hebraico, e vazia, vorro, em hebraico. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, mostrando que vai começar os dias da criação. Irmãos, quanto tempo para Deus ter criado o universo nos 2 primeiros versículos e ele começar os atos criativos na terra? Nós não sabemos. Teve um autor bíblico que interpretou desse mesmo jeito. Vem comigo lá em João, para terminar isso. João, capítulo 1, versículo 1. Quarto evangelho aí. Olha como é que João interpreta o Gênesis. No princípio, fazendo referência ao Bereshit, lá de Gênesis, era o verbo. Nós vemos lá no versículo 14 que o verbo é Jesus, né? O verbo se fez carne e tabernaculou, armou o seu tabernáculo entre nós. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando os judeus usaram no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não é os céus atmosféricos, que só seria criado lá no segundo dia. Nem a terra, a porção seca aqui do nosso planeta, só seria criado no quarto. Os céus e terra é uma figura de linguagem, é um merisma semítico dos judeus, é um merisma cosmológico que eles usavam na linguagem os opostos para representar todas as coisas, porque eles não tinham a palavra para o universo. Eles não tinham como nós uma palavra para descrever o universo. Aí eles usaram Et Hashemai Ve'et Haaret, os céus e a terra. Pegaram dois opostos para representar a totalidade. A terra, como estrutura geológica, ela pode ter os 4,54 bilhões de anos que os geólogos afirmam. O universo pode ter 13,8 bilhões de anos. Por Gênesis não é proibido, não. Nós não sabemos quanto tempo se passou entre a criação do universo e a criação da vida aqui no planeta. Ele começou a ornar o planeta. Um dia eu posso trabalhar com vocês o Gênesis inteiro. É importante para os criacionistas essa narrativa bíblica da criação. Mas uma coisa é certa. De uma coisa nós temos certeza. Pode ser um dia? Pode. Por Gênesis. Gênesis não entra no tempo. Mas engraçado que são os cientistas que ficam incomodados com o Big Bang e nós entramos em rota de colisão com a ciência sem necessidade. Porque o universo pode ser antigo. Ninguém sabe o tempo. A Bíblia não revelou. A Terra, o planeta, como estrutura geológica, pode ter 4,54 anos, mas a vida não tem mais do que 10 mil anos. A vida na Terra, ela começa no versículo 3. Foram 7 dias literais pela revelação. Outro dia eu posso mostrar isso. Leiam esse livro da Sociedade Criacionista Brasileira, Exame Crítico da Datação Radiométrica. Eu preciso que vocês leiam. Lembra? Estejam preparados para responder a todo aquele que pedir de você a razão da esperança que tem dentro de você. Vou pular tudo isso para chegar aqui. Se o homem evoluiu de outras espécies, Deus enganou os judeus durante todo o pacto mosaico. O sábado era para os judeus observarem, independente se tem igreja, Assembleia de Deus do sétimo dia, igreja batista do sétimo dia, que crê que o sábado ainda é para os cristãos, independente disso, todos os cristãos concordam que era para os judeus. E a razão que Deus deu está lá em Êxodo 28 a 11, que está em quiasma. Lembra-te do dia do sábado para santificar, em paralelo simétrico com a última linha. Porque o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. 6 dias trabalharás, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Ah, mas aqui não é o universo? Não, porque aqui é uma estrutura triádica. Os céus, a terra e o mar. Não é o mesmo merisma de Gênesis 1. Aqui é uma estrutura triádica. Aqui é os céus, o planeta, a terra e o mar. Então, ele disse, é o princípio imitatio Dei. Guardem o sábado, por quê? Porque eu guardei. Porque no sétimo. Então os judeus guardavam. Eles tinham que pegar o maná. Se ele pegasse em dobro, apodrecia. Mas sabia que quando ele pegava em dobro na sexta-feira, para o sábado ele não ia ao campo buscar, não apodrecia. Era muito sério aquilo. Deus não estava enganando ninguém. Ele fez em 7 dias. E por isso ele pediu o povo para guardar o 7º dia lá, no pacto do mosaico. Irmãos, se o homem evoluiu, qual foi o pecado original? O que Cristo fez na cruz? Não teve Adão, não houve rebelião. Como é que um cristão diz que é evolucionista? O que Cristo fez? Se o homem evoluiu, Deus mentiu que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Houve morte antes de Adão e Eva. A revelação repudia isso. Como é que as espécies morriam antes do pecado?
na evolução teísta. Se foi pela morte que entrou o pecado no mundo. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, é o último texto de hoje. No versículo 21 diz assim, ó. Visto que a morte veio por um homem. Sabe o que um evoteísta me disse? Reverendo Jefferson. Ele disse assim, mas aí está dizendo por um homem. E foram dois, foi Adão e Eva. Se foram dois, podem ser milhares também. Olha, a referência inequívoca é a Adão. Olha no outro verso, ó, diz assim, ó, eu li o 20, né? Aqui, ó, por um homem, 15, eu li o 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Porque assim como em Adão, a referência inequívoca é a Adão. Mas mesmo assim, quando um casal é abençoado por Deus, do ponto de vista dos céus, é um só corpo. Adão e Eva eram um para Deus. Vocês casados, homens, não tem nada que você faça de mal que possa ser bem para a tua mulher. Mulheres, não tem nada de bem que você faça para o teu marido que seja de mal para você. Vocês são um aos olhos de Deus. Acontece parecido com a Trindade Santa, só que num nível muito mais profundo. Lá, eles são três pessoas em uma só divindade. Um casal é do mesmo Deus. Irmãos, é muita coisa. Que Deus os abençoe. Que Deus faça vocês entenderem os dois livros da natureza.